Aleluia, boa noite, graça e paz, graça e paz, graça e paz. Cante ao Senhor, cante ao Senhor. Vamos adorá-lo, vamos glorificá-lo, vamos bendizê-lo. Ele é digno de toda a glória, toda a honra e toda a adoração. Fica de pé, se você pode fazer isso, fica de pé. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Aleluia. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Aleluia. Aleluia. Senhor, nós celebramos o teu nome para sempre, e todo sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Aleluia. É um desafio, né? A canção, ela nos desafia a cantarmos para Deus em todos os lugares e para sempre, né? Para sempre. É um desafio por conta das adversidades que todos nós que nos atravessam, né? As adversidades, elas nos atravessam. E diante de muitas adversidades, é um desafio cantar e adorar ao Senhor, agradecer. Mas faz um bem incrível nós oxigenarmos o nosso coração com gratidão e com canções. Amém? Te louvarei, cante. Aleluia. Aleluia.
por tudo que tens feito a mim, por tua bondade sem fim. Adore, adore, cante. Por tudo que tens feito a mim, por tua bondade sem fim, por tudo que ainda fará, eu quero, Senhor, te adorar. Levanto a minha voz, declaro que és Senhor. A ti toda a honra, ao Rei toda a glória para sempre e sempre. A ti toda a honra, ao Rei toda a glória para sempre, para sempre. Eu te louvarei, eu te louvarei para sempre e sempre. Eu te adorarei para sempre. Eu te louvarei. Aleluia. Adore. Vamos lá. Por tudo que tens feito a mim, por tua bondade sem fim, por tudo que ainda fará, eu quero, Senhor, te adorar. Levanto a minha voz, declaro que és Senhor. A ti toda a honra, ao Rei toda a glória para sempre e sempre. A ti toda a honra, ao Rei toda a glória para sempre, para sempre. Eu te louvarei para sempre e sempre. Eu te adorarei para sempre. Eu te louvarei. Em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, te adorarei, te adorarei. Com tudo que tenho, com tudo que tenho, te louvarei, te louvarei. Em todo tempo, em todo tempo, te adorarei, te adorarei. Com tudo que tenho, com tudo que tenho, te louvarei, te louvarei. Com minhas mãos eu, com minhas mãos te eu adorarei, te adorarei. Com tudo que tenho, com tudo que tenho, te louvarei, te louvarei. Com minhas mãos eu, com minhas mãos te eu adorarei, te adorarei. Com tudo que tenho, com tudo que tenho, te louvarei, te louvarei. Eu te louvarei para sempre e sempre. Eu te adorarei para sempre e sempre. Eu te louvarei para sempre e sempre. Eu te adorarei para sempre. Eu te louvarei. Aleluia, aleluia, amém. É uma canção de exaltação ao nosso Deus, né? Nós cantamos, cantarei teu amor para sempre, e agora nós cantamos, eu te louvarei para sempre. É uma canção de exaltação ao nosso Deus querido e amado, Senhor, que cuida tão bem da gente, Ele cuida tão bem da gente. Nós que somos vacilões, mas Ele permanece fiel e tem cuidado da gente de uma maneira muito incrível. Nosso Deus é um Deus incrível, incrível. É teu povo aqui presente, cante. Aleluia. Povo santo,
propriedade exclusiva de Deus, nação santa, somos nós, sou eu, você. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Ele é grande. Exaltamos o teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Ele é. Exaltamos o teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro. Aleluia. Sentem, queridos. Raquel, vem para cá, Deus te abençoe. Nesse tempo de momento de oração, nas quartas-feiras é culto de oração e sempre temos esse tempo de oração. Deus te abençoe. Boa noite. Queria fazer um momento de oração diferente, sem antes a gente, ano que vem, vai ter o nosso Acampuna, né? Nosso acampamento dos adolescentes. Eu fico muito nostálgica. E aí eu fico pensando assim, aí Deus me incomodou muito para trazer nesse momento de oração uma palavra que a gente trouxe nesse ano, né? No Acampuna. E aí, chique, no Acampuna. Mas eu falei, poxa, Deus, será que uma palavra que já passou, né? A gente já conversou sobre isso. Nossa, uma palavra que já passou, mas o Senhor falou para mim, né, que não importa, né, quanto tempo, a palavra dele se renova e sempre vai se renovar. Então, o que já passou para mim pode ser uma palavra para você hoje. E vou abrir em Jeremias 18, a gente vai ler de 1 a 6, é bem rapidinho. Jeremias 18, de 1 a 6, vai falar. Essa palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, ali você ouvirá. Vou ler aí. Levante-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem.
Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim. Ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. E justamente foi essa a palavra dos estudos em grupo. E a gente fez uma dinâmica que eu nunca vou esquecer. A gente foi tão básico, mas foi uma coisa que ficou muito gravada na minha memória. No primeiro dia, a gente deu argila e eles fizeram um vaso. No segundo dia, eles quebraram esse vaso. E no terceiro dia, eles fizeram um vaso novo. E é exatamente isso que eu não vou me cansar de dizer da parte do Senhor, né? Ele vai nos renovando, Ele nos quebra para nos montar de novo. E eu lembro que a dinâmica acabou dando errado porque o sol secou muita argila e ele ficou muito duro. Então a gente não conseguiu fazer com a mesma argila no terceiro dia. Então a gente teve que fazer com a argila nova. E aí depois eu fiquei pensando, cara, Deus realmente nos molda do zero. Ele simplesmente quebra tudo aquilo que nos prende ao passado, todas as angústias, todas as coisas que nos moem o coração. Ele nos quebra realmente e Ele dá uma argila nova pra gente. Ele nos molda de novo. Então, pode parecer muito básico. Eu não sei o quanto isso pode, né, ter afetado a vida dos adolescentes naquela dinâmica, mas gosto muito de frisar isso, que assim como o olheiro trabalha com barro, Deus, Ele trabalha conosco e vai continuar nos moldando, assim como a vontade dEle. Então, que possamos estar com o coração prostrado a Ele, de prontidão mesmo para toda a vontade dEle seja realizada nas nossas vidas. Então, nós vamos orar, entregando esse momento, entregando todo o nosso coração. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos faz presente, Senhor, nas nossas vidas. Assim como nesse culto de gratidão. Muito obrigado, Senhor, até pela essa chuva, Senhor, que veio molhar, Senhor, a terra. Então, cuida do coração de cada um aqui. Muito obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Que possamos chegar. E aqueles que não chegaram ainda, que chegam na santa paz do Senhor. Cuida do coração de cada um. Dê alívio no coração de cada um. Cuida das famílias de cada um. Que possamos a cada dia estar mais prostrado com o coração, mais aos pés da cruz, para que o Senhor faça vontade no coração de cada um aqui. E que possamos a cada dia ser moldados, Senhor, assim conforme a sua vontade. Nos dê uma palavra boa, Senhor, que possamos estar com o coração e os ouvidos bem atentos por cada palavra que o Senhor vai nos trazer. Como forma de canal, está aqui, né, o louvor, a gente, o pastor, que possamos transparecer, Senhor, a luz do mundo, possamos ser a luz do mundo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia. Obrigado, Raquel. Deus te abençoe. Te louvarei. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que é em mim, tudo que há em mim, ó Senhor, ó Deus, quero
quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Aleluia. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Cante. Perto quero estar. É isso. Perto dele. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Ó Senhor, tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. eu não sou apenas servo, o teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia, te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, oh. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Paz e bênção, irmãos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu queria convidar os irmãos, depois de todas as reflexões que nós já fizemos aqui no culto, através dos louvores, das orações e da devocional da Raquel, que foi uma bênção para o nosso coração, nos lembrando, né, do poder criador de Deus, transformador, esse Deus que refaz. Eu quero convidar os irmãos a pensarem na presença de Jesus na nossa vida, porque Ele está conosco, como Ele prometeu. Antes de subir ao Pai, até ao Pai, Ele prometeu que estaria com os discípulos e que foram se tornando discípulos ao longo dos séculos, né? E nós estamos incluídos
nesse grupo de discípulos e ele prometeu que estaria conosco. E não há uma circunstância na vida, na nossa vida, por mais difícil que ela seja, que seja capaz de nos separar de Jesus, de ofuscar a presença de Jesus na nossa vida. Jesus está presente porque é fiel, porque cumpre as promessas dele, porque nos ama, é bondoso, generoso. Então eu quero convidar você a olhar para a sua história de vida, assim nessa breve reflexão, e agradecer a Deus e dizer: Senhor, muito obrigado pela presença de Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu amigo que está comigo o tempo todo me abençoando. Eu desejo isso para todos nós que estamos aqui, para as pessoas que estão em casa, nesse tempo chuvoso, muita gente ficou em casa, frio, e não está aqui conosco. Se você estiver participando do culto através da transmissão, que em nome de Jesus, você, como nós, como igreja que somos, usufruamos da presença poderosa de Jesus, da presença que consola, que dá paz, que alivia e traz consolo no meio da dor. Amém, irmãos? Então aproveite para usufruir da presença de Jesus na sua vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 4. Eu vou ler o parágrafo aí que vai servir para pregação. Ele começa no versículo 35 e vai até o 41. Marcos capítulo 4, 35 a 41. Tá bom? Podemos ler? Então vamos ler a palavra de Deus. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Muito bem. O mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce, ele tem 11 quilômetros de largura e 21 quilômetros de comprimento. Ele é cercado pelas colinas de Golã e pelas montanhas da Galileia. Ou seja, virou um funil. O Mar da Galileia, se você quer pensar no Mar da Galileia, cercado por essas montanhas, ele virou, a região ali onde a tempestade aconteceu, virou um funil. O que acontece ali naquela região para uma tempestade tão violenta como essa? O calor do dia sobe, enquanto o frio das montanhas à noitinha, ao entardecer, desce. Com o encontro do frio das montanhas à noitinha, com o calor durante o dia que sobe, forma-se uma tempestade terrível. Para que vocês tenham ideia da tempestade, a onda deveria ter pelo menos 3 metros de altura. Então são essas ondas que estão batendo com violência num barco de pescadores, que é um barco simples. O barco não estava preparado para enfrentar uma tempestade daquele porte, porque o que acontece é que a tempestade, as nuvens, elas ficam muito baixas, e os relâmpagos, eles caem bem próximo daqueles que estão dentro do Mar da Galileia, como os discípulos estavam. Então a tempestade, com certeza, destruiria por completo qualquer barco de pescadores que era um barco simples, um barco que foi fabricado para pesca e não para enfrentar tempestades. Bem, o texto diz que Jesus dormia na polpa do barco, porque havia uma plataforma
uma plataforma, no fundo dos barcos, onde os pescadores, eles costumavam descansar. Então Jesus na polpa, deitou naquela plataforma, o texto diz que ele coloca um travesseiro, uma almofada debaixo da cabeça para descansar, porque Jesus estava muito cansado do seu dia a dia e dormiu um sono profundo naquele momento, ali naquele barco, até que os discípulos o acordaram dizendo: mestre, não vai dar, a gente vai morrer. Porque o que é que acontece? Quando eles viram, por serem experientes, pescadores experientes, quando eles viram a tempestade chegando, eles achavam que iam dar conta da tempestade, sem precisar acordar Jesus. Não, a gente consegue fazer isso, deixa Jesus descansando, afinal de contas, nós somos experientes no lago, na pesca, desde jovens a gente pesca, a gente dá conta. E aí já vem logo uma primeira lição para a gente. Eu não estou menosprezando a sua experiência de vida, seja ela emocional, profissional, né, social, mas deixa eu lembrar uma coisa que nós precisamos lembrar o tempo inteiro. Tem tempestade que a gente dá conta, mas tem tempestade que a gente não dá conta. E em relação a essas tempestades que nós não conseguimos contornar, vencer, a melhor coisa que a gente faz é correr logo para Jesus. Não ficar esperando, não. Achando que pode dar conta da tempestade. Corre logo para Ele quando você perceber que é uma tempestade, uma crise, um conflito, um problema, uma dificuldade grande na sua vida, que vai minar as suas forças emocionais, espirituais, físicas. Corre logo para Jesus, porque Ele resolve. Ele resolve. Muitas vezes os discípulos de Jesus, ao longo dos tempos, eles enfrentaram problemas que eles, por conta da sua espiritualidade, da sua vida emocional equilibrada, eles deram conta. Mas eles foram aprendendo ao longo do tempo que existiam crises que o melhor que eles faziam era entregar para Deus. Então fica essa primeira lição logo de saída para você lembrar disso na sua vivência, na sua existência, no seu dia a dia, tá bom? E aí, já que Jesus diz no texto que eles eram homens de pouca fé, seria bom a gente perguntar o que seria um homem de muita fé. Porque eu e você queremos ser esses discípulos, ou você quer ter pouca fé? Permanecer naquela fé de criança? Aquela fé imatura, ou você quer crescer na fé, na confiança em Deus? Bem, eu acho que todos nós aqui queremos crescer no que diz respeito à fé. Então, no que diz respeito à fé, a gente precisa resolver algumas coisas dentro da nossa cabeça a partir desse texto. Primeiro, silêncio de Deus não é ausência, não é apatia. E muitas pessoas confundem isso. Quando elas percebem que Deus está em silêncio, não está respondendo à oração, não está revelando o que vai fazer, geralmente as pessoas pensam que Deus está apático, que Ele não está ligando, que Ele não está preocupado, que Ele não está nem aí para o que está acontecendo para a gente. Então, silêncio não é sinônimo de ausência, de apatia. O silêncio de Deus não é sinônimo de apatia, de ausência. Deus está com você, mesmo estando em silêncio, Ele está com você. Então aproveite a companhia dEle, mesmo se Ele estiver em silêncio, porque Ele está, como Ele prometeu que estaria. Então é nesse sentido, e é nesse momento que muitas pessoas desistem, sabiam disso? Tem crentes que vivem problemas, que estão na igreja, que quando percebem o silêncio de Deus, desistem. E ainda desistem criticando, culpando Deus, julgando Deus por Ele estar em silêncio. E aí eles voltam. Eles voltam da caminhada. De fato, o silêncio de Deus deveria me impulsionar, me motivar a ir para mais perto dEle ainda. Porque se nós acreditamos que Ele sabe o que faz, Ele tem o controle de todas as coisas, o que nós
temos de fazer é continuar próximo, mesmo que ele esteja em silêncio. Mas eu já ouvi algumas pessoas dizendo, Deus não me responde, eu não quero mais saber de orar. Deus não fala comigo, eu não leio mais a Bíblia. Deus não fala comigo, eu não adoro, eu não louvo mais. Deus não quer falar comigo, eu desisto disso. Não, não, não. Aproveite a presença dele, mesmo ele estando em silêncio. E não desista jamais. Uma fé madura, uma fé firme, ela prevalece, mesmo que Deus esteja em silêncio. Se Deus não fala, acabou tudo. Se Deus não diz, acabou tudo. Se ele não manifestou a vontade dele nessa questão, acabou tudo para mim, porque Deus me esqueceu, não se preocupa, não quer saber de mim, não está envolvido na minha vida com aquilo que eu estou vivendo, então eu desisto, eu esfrio, eu não insisto mais, eu paro de orar. Então, em relação à fé, silêncio de Deus não significa que ele está ausente. Concordam comigo à luz do texto ou não? Jesus estava falando alguma coisa no barco? Ele estava se movimentando? Ele estava preocupado com as cordas do barco? Com a vela do barco? Ele estava preocupado com isso? O que ele estava fazendo? Inconsciente. Jesus estava inconsciente, num sono profundo. Enquanto os discípulos começaram a ficar apavorados, correndo de um lado para o outro dentro do barco, Jesus estava descansando tranquilamente e nada que estava acontecendo no mar, do lado de fora, no coração dos discípulos, perturbava Jesus. Ele dormia tranquilamente em silêncio. Ele não ficou gritando para Pedro, para os outros discípulos, amarra a corda, solta essa corda, segura a vela, prende essa vela, desliga o motor, para de remar. Jesus não fez isso. Ele simplesmente estava em silêncio no meio da tempestade. Agora, você poderia me perguntar assim, mas pastor Levi, por que Jesus ficaria em silêncio no meio de uma tempestade tão violenta como aquela? Me desculpem a comparação e o exemplo que eu vou dar, mas existia um jogador brasileiro que jogava de centroavante que a bola no pé dele, dentro da área, era gol certo. E aí perguntavam para ele assim, você não treina? Ele disse, para que eu vou treinar se eu sei o que eu vou fazer dentro de campo? Eu não preciso treinar para fazer o que eu sei fazer dentro de campo. Não preciso disso. Então, não treinava, mas quando chegava dentro de campo, ele fazia o que o talento dele permitia fazer sem treinar. Aí eu pergunto para você, um Deus soberano sobre todas as coisas se perturba com algo? Um Deus que tem autoridade sobre a criação, sobre tudo que existe, sobre as crises, sobre a humanidade, esse Deus se abala com alguma coisa? Ele se preocupa com alguma coisa? Ele fica ansioso com alguma coisa? Ele está preocupado com alguma coisa? Em hipótese alguma. Ansiedade é coisa da gente, preocupação é coisa da gente, medo é coisa da gente. Tanto é que ele pergunta aos discípulos, vocês estão com tanto medo assim por quê? Ele deixa muito claro uma separação que havia entre ele e os discípulos. Medo é coisa de vocês, não é coisa minha. Agora, se vocês confiarem em mim, o medo de vocês vai acabar. E por quê? Porque eu sou o Deus soberano. Jesus dormia porque tinha autoridade para parar aquela tempestade a hora que ele quisesse, a hora que ele bem entendesse. Então, ele dormia tranquilamente no barco, porque a hora que ele quisesse, ele exercia a autoridade, como ele fez, e a soberania dele para salvar os discípulos, contornar tudo e resolver o problema. Uma fé madura, ela olha, contempla Deus em silêncio e continua firme. Uma fé madura sabe que Deus é soberano e tem autoridade e cumpre as promessas dele. Vejam comigo,
Jesus faz um convite aos discípulos: vamos para o outro lado. Ele não obrigou ninguém a ir. Ele disse: vamos para o outro lado. Eles chegaram no outro lado ou não chegaram? Então, a fé no início é fácil. Eu já vi muita gente, quando inicia a carreira cristã, na igreja, com a fé, né? Nada abala aquela pessoa, nada faz ela desistir. No começo da carreira cristã, ela sabe que o final vai ser glorioso, porque é isso que vai acontecer com a gente. No início foi fácil, e nós teremos vitória sobre o mundo, e na eternidade a nossa vitória será mais gloriosa ainda, eu não duvido disso. A questão é que entre o início da fé e o término de uma fé gloriosa, tem um caminho difícil, tem um caminho complicado, e Jesus deixa isso muito claro, deixa claro fazendo o quê? Vamos para o outro lado. Eles aceitam o convite, crendo que eles chegariam do outro lado, mas sem pensar que no meio do caminho teria uma crise, uma tempestade violenta como aquela. Então, quando Jesus diz, vamos para o outro lado, ele exerce a soberania dele sobre a tempestade, a autoridade dele, cumprindo as promessas dele, porque ele prometeu aos discípulos: entrem no barco e vamos para o outro lado. Isso não é uma promessa? Então Jesus, ele olha para a gente, olha para nós, hoje, por exemplo, e está nos convidando a chegar no outro lado. Nós estamos indo ou não estamos? Vai acontecer conosco o seguinte: em algumas coisas, em alguns momentos, em algumas situações, nós demos o passo aqui no mundo, e nós vamos alcançar a vitória, porque Deus prometeu que entregaria a vitória a você. Certo? Em algumas questões, nós seremos vitoriosos aqui nesse mundo, nós vamos prevalecer, porque Jesus prometeu. Então ele me chama, me convida para iniciar, ele me promete um final glorioso, vitorioso, mas o meio do caminho é difícil. O meio do caminho é difícil. O meio do caminho é complicado demais às vezes. E aí o que Jesus ensina para os discípulos é o seguinte: eu sou Deus soberano, eu sou Deus que tem autoridade sobre todas as coisas, e as minhas promessas irão se cumprir aqui nesse barco. E qual era a promessa? Nós vamos para o outro lado e nada vai nos impedir de chegar do outro lado. Isso é soberania, irmãos. Nós precisamos lembrar, trazer à memória, ao coração, que Deus é soberano, tem autoridade sobre tudo o que acontece na nossa vida. Tudo que nós somos, temos e escolhemos fazer está debaixo da soberania de Deus. E aí, como eu sempre insisto com os irmãos, sempre sugiro aos irmãos, que no dia a dia dos irmãos, nosso dia a dia, nós agrupemos, juntemos as nossas experiências, desde quando nós levantamos e saímos de casa para trabalhar, e façamos a seguinte oração: a minha vida está debaixo da tua autoridade. A minha vida está debaixo da soberania do Senhor. E não existe nada que vá tocar na minha vida, que esteja ligado à minha existência, mesmo no meio de uma tempestade, que a minha vida não esteja debaixo da autoridade do Senhor. A questão é que nós olhamos para Jesus e para Deus e esquecemos, distraídos, que Ele quer nos abençoar com a soberania dEle, com a autoridade dEle. Só que nós tomamos a responsabilidade da nossa vida, o controle da nossa vida em determinadas experiências complicadas, e nós queremos exercer o controle sobre aquela situação, quando na verdade nós deveríamos pegar aquela situação, mesmo sendo afetado por elas,
como os discípulos foram na tempestade, e submeter o que está acontecendo a Jesus e dizer para ele: está nas tuas mãos, seja o que for. Então nós, como cristãos, em termos de desejarmos uma fé madura, nós precisamos aprender a conviver com o silêncio de Deus. Porque o silêncio de Deus não é sinônimo de ausência, de que Ele nos abandonou. Então nós precisamos usufruir do silêncio de Deus. Nós precisamos entender que, sendo Ele o Deus perfeito que Ele é, até o silêncio dEle é uma bênção para nós. Nós precisamos orar e dizer para Deus: louvado seja o teu nome, por esse silêncio que o Senhor está fazendo. Porque até quando o Senhor não fala, o Senhor me abençoa. E aí, nós aprendemos a separar, a discernir, a dividir e dizer as coisas e dizer para Deus: Senhor, o Senhor mesmo em silêncio, continua comigo. E aí deixa eu lembrar algo para nós que é importantíssimo, né? Que nós sempre, eu digo nós, os pastores, pregadores, quem ensina a palavra de Deus, da escola bíblica dominical, sempre deixa claro o seguinte: você não tem noção do número de livramentos que você viveu. Você não tem noção dos livramentos que Deus deu a você sem que você soubesse, sem que você estivesse atento àquilo. E esses livramentos que você recebeu de Deus, talvez, quem sou eu para dizer isso, você só vai conhecer lá no céu. Talvez lá no céu você diga para Jesus: foram tantos assim, mas eu não percebi. Eu estava em silêncio, mas eu estava com você. E pelo fato de eu estar com você, eu dei a você todos esses livramentos aí. E aí você vai ficar boquiaberto, admirado, e vai agradecer a Deus pela bondade dEle, a graça dEle ter estado com você em todos os momentos. De alguns você lembra e você traz para cá: eu queria agradecer a Deus por um livramento que eu tive hoje, de um assalto, de um acidente, de um atropelamento. Mas amigo, amiga, há centenas de livramentos que Deus deu a você e você não sabe. Sabe por quê? Porque Ele nem disse. Ele nem mostrou, mas deu. Agora deu por quê? Porque estava ali na hora. Se não tivesse, você não teria recebido o livramento. Fé madura não confunde silêncio com ausência. Fé madura não abre mão da soberania e da autoridade de Deus, de submeter tudo que acontece à autoridade de Jesus, porque o nosso Deus soberano, no meio da tempestade, Ele cumpre as promessas dEle. Por isso que Ele é o Deus soberano. Por acaso a tempestade impediria Ele de cumprir uma promessa? Alguma crise impediria Ele de cumprir uma promessa, de dar uma palavra, e essa palavra ser determinante na nossa vida para nos salvar, nos proteger? Ele cuidando da gente? De forma alguma. Agora, uma fé madura em Deus me leva a pensar no seguinte: que a tempestade serve para testar o nosso coração. Quando a tempestade bateu no barco, ficou claro com a leitura do texto para onde os discípulos estavam olhando, onde o coração deles estava. E Jesus, para ensiná-los, de propósito, mostra para eles onde o coração deles estava. E eu pergunto a vocês: o olhar deles, o coração deles, estavam nas circunstâncias ou em Jesus? Nas circunstâncias. Mestre, o Senhor não se importa que a gente vai morrer? Para onde eles estavam olhando? Eles estavam de olho nas ondas, eles estavam de olho na tempestade, eles estavam de olho no vento, eles estavam preocupados com a morte. Eles olharam para a circunstância, para o problema, para a crise, para a situação complicada que
que abatia, colocava medo, ameaçava a vida deles. E nós passamos por isso e vamos passar. A questão não é essa. A questão é que quando nós estamos no meio de uma situação complicada e difícil, uma fé madura me ensina a colocar os olhos em Jesus. A tempestade é grande, violenta, terrível, as ondas também, o nosso barco não vai aguentar, mas eu estou com Jesus, Ele está comigo aqui, e se Ele está comigo aqui, é para Ele que eu tenho de olhar. E no mais o que a gente faz é olhar para os seres humanos, para as pessoas, para as crises, para as circunstâncias, para os julgamentos, para as críticas, quando na verdade nós não deveríamos tirar os nossos olhos de Jesus, porque quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente perde o milagre, a gente perde a bênção, a gente perde o que Deus está preparando e planejando para a gente. Então uma fé madura me diz que não importa qual seja a circunstância, o meu coração não pode se entregar à circunstância, o meu coração tem de se entregar a Deus para adorá-lo, para louvá-lo, para engrandecer o nome dEle, porque não existe um problema, uma dificuldade que seja maior do que o nosso Deus. E aí, sabe o que as pessoas que olham para Jesus aprendem ou aprenderam? Que o problema acaba se tornando uma oportunidade para a gente aprofundar a nossa intimidade com Deus e descobrir quem Ele é. Porque o nosso objetivo como cristãos é conhecer a Deus. Cada vez mais esse é o nosso objetivo. Porque quando nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos nos tornando semelhantes a Jesus. O trabalho do Espírito Santo é nos tornar semelhantes a Jesus. Mas como que nós vamos nos tornar semelhantes a Jesus e conhecer a Deus em profundidade, se o nosso coração está entregue ao problema e não a Jesus? O senhor está dizendo que eu tenho que ignorar os problemas, as crises que acontecem? Eu não estou dizendo isso mesmo porque não tem como ignorar a crise. Não tem como olhar e dizer, isso não está acontecendo. Isso não é a realidade. Não. A questão não é essa. A questão é, está acontecendo, é a realidade, é a tempestade. Sabe por quê? Porque tempestade para mim às vezes é sinônimo de um diagnóstico da medicina que eu não gostaria de receber. Isso é tempestade. É uma notícia que eu fui mandado embora do meu trabalho. Isso é uma tempestade. É você participar da partida de alguém que você ama, quando a morte leva essa pessoa. E isso é tempestade. De uma crise, de um conflito, da violência que nos envolve. Isso é tempestade. E não há como fugir dessa realidade. Existem alguns pregadores, algumas igrejas, que estão iludindo as pessoas e dizendo para elas que essa realidade não existe. Elas vivem anestesiadas, iludidas no mundo, acreditando que elas não deveriam passar por problema algum, porque afinal de contas estão servindo a Deus. Aí vem Jesus no barco, vê a tempestade, vai dormir, de propósito, deixa os discípulos passar pela tempestade. Porque eu pergunto a vocês, será que quando Jesus fez o convite para atravessar para o outro lado, ele não sabia que a tempestade ia acontecer? Será que ele não sabia? Para mim, ele sabia. O que ele não sabia? Jesus sabia de tudo. Então, quando ele convida os discípulos para ir, ele já sabia que ia cair uma tempestade violenta, que as ondas atingiriam 3 metros de altura, que os discípulos iam se desesperar. E o que ele fez? Foi dormir, foi descansar. E aí Jesus, de propósito, deixa os discípulos enfrentarem aquela circunstância. Deixa eles passarem por aquilo, para mostrar para eles que o coração deles estava no lugar errado. O coração deles estava rendido com a coisa errada. Eles renderam o coração à tempestade. O coração deles deveria, eles aprenderam isso,
estar rendidos a Jesus. E aí Jesus vai ensinar para a gente que a gente começa, né? Na fé, nós damos o primeiro passo, nós vamos em direção à eternidade, nós estamos fazendo uma travessia, e Ele nos alerta: não tirem os olhos de mim, não coloquem os olhos de vocês no problema. E se vocês colocarem os olhos de vocês no problema, lembrem-se que eu estou permitindo para que vocês tenham a oportunidade de crescer, me conhecer e conhecer ao Pai. E aí, você pode olhar para mim, porque isso também acontece. Agora, por que eu sei que acontece? Né? Porque eu também sou gente, né? Eu sou ser humano e passo por coisas difíceis. Sabe o que acontece? A gente fica perguntando assim: que hora que ele vai falar? Que hora que ele vai falar? Que hora que ele vai falar? Eu preciso dizer para você essa noite: a qualquer hora, Jesus vai dizer: aquiete-se. Não para a gente, não. Cala-te. Silêncio. Mas ele não vai dizer isso para a gente, não. Ele vai dizer isso para a nossa crise. Ele vai dizer isso para o nosso problema. E por quê? Porque você está aos pés dele, você está orando, você está clamando, você está contando coisas do seu coração para ele, você está chorando, você está triste às vezes, angustiado, e está dizendo isso para ele. Só que chega uma hora que Jesus se levanta, e ele se levanta, glórias a Deus por isso, porque ele sempre se levanta sobre as circunstâncias para nos ajudar e para nos socorrer. Quando a gente pega a história do Antigo Testamento, Deus que fez aliança com o seu povo, não houve um momento que ele não se levantasse. Uma vez o rei Ezequias e o povo de Israel foi ameaçado pelo exército inimigo. Ezequias foi falar para Deus que ele estava em aflição. Estava em aflição por quê? Porque eles blasfemaram contra o meu Deus. E aí sabe o que o rei fez? Prepara o exército, convoca o exército, nós vamos sair à guerra, e eles vão aprender que eles não devem blasfemar contra o nome do nosso Deus. Aí Deus entra em cena para falar para ele: ele ofendeu foi a você? Ele blasfemou contra você? Não, foi contra o Senhor. Então, silêncio, porque quem vai guerrear sou eu. Deixa o exército, abaixa a espada, porque eu, o Senhor, é que vou guerrear contra eles, porque eles blasfemaram contra mim. Conhece a história? O que aconteceu? O anjo do Senhor passou no exército inimigo e ninguém sobreviveu. Aí Deus diz para Ezequias: agora vai lá e recolhe os despojos, porque eu sou o Senhor que guerreio pelo meu povo. Perceberam? É isso. Acalma o coração, tranquiliza o seu coração, porque Jesus vai se levantar. E ele vai dizer para a crise que incomoda o seu coração: silêncio, porque eu estou mandando. Ele vai olhar para o problema e vai dizer: cala-te. Silêncio, porque eu estou mandando. Acaba aqui. Termina aqui. E não foi isso que ele fez com a tempestade? Quando ele acordou, ele levanta, volta-se para a tempestade e diz: acaba aqui. Para aqui. Isso não vai além, porque eu não quero que vá além. Eu estou dando a ordem para parar aqui. E ele vai fazer isso por você, se você está vivendo um problema. O que você precisa fazer? Louvar a Deus, mesmo que ele esteja em silêncio. Porque a qualquer momento, ele vai levantar a voz, e ele vai falar, e ele vai abençoar você. Não se precipite. Não fique ansioso. Aguarde com fé, com paciência, em relação àquilo que você está colocando diante de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus. E ele vai abençoar você. E aí, quando Jesus se levanta, ele dá uma ordem à tempestade, a tempestade termina.
Aí ele volta-se para os discípulos, depois de toda essa lição, né? Homens de pouca fé. Isso não era um julgamento de Jesus. Isso não era uma crítica de Jesus. Jesus não estava envergonhando os discípulos. Na verdade, quando ele diz, por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Ele está dizendo assim, viram essa experiência? Viu o que aconteceu? Perceberam o que aconteceu aqui? Então, eu vou ensinar vocês a ter fé. Porque vocês vão passar por situações complicadíssimas na vida de vocês. Eu, como Deus perfeito, sei exatamente o que eu estou fazendo. Em alguns momentos, eu ficarei em silêncio. Confiem, eu estou com vocês. Confiem, eu estou com vocês. Homens de pouca fé, todas as vezes que vocês passarem por uma crise, conflito, um problema, lembre-se, eu sou Deus soberano. A autoridade é toda minha. A autoridade e poder estão nas minhas mãos. Lembrem-se disso. E aí, Jesus está dizendo, por que vocês estão com medo? Homens de pouca fé. Vocês vão aprender comigo que vocês não devem tirar os olhos de mim. Não olhem a circunstância. Olhem para mim. Porque olhando para mim, vocês se sentirão em paz, seguros, confiantes, esperançosos, corajosos para seguir em frente. Se tirarem os olhos de mim, vocês serão enfraquecidos e fragilizados. Mantenham os olhos em mim. Eu fiquei pensando em toda a trajetória dos discípulos, a vida deles, depois que Jesus voltou para o céu. Eu fiquei pensando em todos os problemas que eles enfrentaram. Pedro, João, Mateus, Marcos, todos eles, depois Paulo. Eu fiquei pensando em todas as dificuldades quando eu li esse texto. E conhecendo a história deles, sabe o que eu concluí? Se Jesus estivesse com eles, no final da história deles, quando eles foram martirizados já idosos, né, presos, torturados, Jesus ia se alegrar com a fé deles. Por quê? Porque eles aprenderam a usufruir do silêncio de Deus. Eles aprenderam que quem manda é Jesus. Eles aprenderam que as circunstâncias nunca iriam separá-los do amor de Deus. Por isso Paulo vai escrever que nada, lá em Romanos capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele estava lembrando de todas as circunstâncias terríveis que ele passou, que ele sofreu. E qual foi a conclusão dele? Nada, nenhuma circunstância, nem poder, nem anjos, nem demônios, nada pode nos separar do amor de Deus. Eles aprenderam ou não aprenderam o que significa a fé? E nós temos de aprender com eles a cada dia também, para que nós possamos dizer, no meio de uma circunstância complicada, nenhum poder pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Que vivamos assim, nesse nível de fé, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar, vamos louvar ao Senhor, entregar o nosso coração a Ele, e vamos dizer isso para Ele agora. Senhor, até no silêncio, se o Senhor ficar em silêncio, eu quero te louvar e quero te agradecer. Senhor, louvado seja o teu nome pela tua soberania e autoridade sobre a minha vida, sobre as circunstâncias nas quais eu estou envolvido. E Senhor, eu assumo o meu compromisso de não tirar os olhos do Senhor. Sabe por quê? Porque fé significa não tirar o olho de Jesus. Deus abençoe você. Aleluia, amém. Vamos cantar a nossa esperança. Cristo, esperança na vida e na morte. É uma belíssima canção, letra bem profunda. Cante e faça dessa canção a tua oração, a tua proclamação.
a esperança em vida e morte. Cristo é, em que confia o nosso ser, a Deus somente pertencer. Quem nos sustenta com poder, quem foge ao seu pleno querer, e quem nos guarda até o final é o seu amor, Cristo eternal. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé. Na vida e morte Cristo é. Quem pode dar à alma paz? Deus é bom, como sua graça é eficaz. Em seu sangue redentor, quem nos dá fé quando há temor, quem tem poder sobre o caos, quem nos conduz em meio ao mar, até a Cristo encontrar. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé. Na vida e morte Cristo é. E quando o fim então chegar, vivo estás, que recompensa o céu trará. Eterna vida com Jesus, Ele virá nos encontrar. A morte então destruirá, em alegria festejar, eternamente Cristo em nós. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé. Na vida e morte Cristo é. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé. Na vida e morte Cristo é. Cante, aleluia, eterna esperança. Cante, aleluia, a razão da nossa fé. Na vida e morte Cristo é. A razão da nossa fé. Na vida e morte Cristo é. sentem, queridos. Amém, amém, amém. Perceberam? Quem é a razão da nossa fé? Cristo. Ele é a razão da nossa fé. Por isso a ideia de pormos o nosso olhar em Jesus. Ele é a razão da nossa fé, porque nos ensina como nós podemos viver, enfrentar as circunstâncias da vida até que cheguemos na eternidade para contemplá-lo como o Cordeiro Santo de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Ore pela vida da Heloísa. Heloísa irá fazer uma cirurgia no joelho. Então abençoe a vida da Heloísa. A irmã Rosa está fazendo pedido. Eu não conheço, mas estaremos orando pela vida da Heloísa. Ore pelo pastor Eliel. A irmã Rosa vem pedindo isso sempre, né?
Esteve no hospital, saiu do hospital, agora ainda está no hospital, Rosa? Tá, e agora no hospital ele vai colocar um enxerto no calcanhar, não é isso? Então vamos orar para que Deus abençoe a vida do pastor Eliel. Ele ainda está com a visão turva depois de ter sofrido um acidente. Então abençoe a vida do pastor Eliel com a sua oração. A irmã Mônica Ribeiro está pedindo oração pelo seu pai, o Jorge Alves Ribeiro. Ele está passando por um problema de saúde muito difícil e a Mônica está pedindo que você ajude, esteja junto com ela nessas orações pelo seu pai, o Jorge Alves Ribeiro, tá bom? A irmã Rosângela está agradecendo a Deus pelo neto Arthur, ele já está curado. Nós oramos pela vida do Arthur e graças a Deus, Deus abençoa a vida dele. Vamos aplaudir em sinal de alegria esse milagre aí na vida do Arthur. Esse é o Deus que cura, né? É o Deus que abençoa com a cura, porque tem poder para isso. E quando Ele ordena, quando Ele entrega a palavra dEle, nenhuma doença é capaz de resistir à ordem do Senhor, que usa da sua autoridade para abençoar e trazer cura. A irmã Kelly está agradecendo a Deus pelas orações por sua sobrinha e sobrinha neta, que já estão melhores, graças a Deus por isso também, tá bom? Antes de eu orar, eu quero convidar você a vir aqui à frente, a entregar o seu dízimo, a sua oferta também. Lembrando apenas que você tem até domingo, dia 12, para entregar a sua oferta missionária. Se você ainda não fez isso, ainda há tempo para você entregar a sua oferta missionária, tá bom? Deus abençoe a sua vida, que você tenha prosperidade intelectual, emocional, material, que a vida abundante do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, esteja sendo derramada sobre a sua vida o tempo inteiro, e que você usufrua, aproveite dessa vida abundante que Jesus nos oferece pela graça dele, pelo amor dele, tá bom? Então você pode ainda até domingo dia 12 dar a sua oferta e ser um privilegiado, ou continuar tendo o privilégio de participar daquilo que Deus vem fazendo em nossa nação, salvando vidas, santificando vidas, libertando vidas, tá bom? Então que em nome de Jesus você continue firme aí com o propósito de abençoar essa nação com as suas orações, com o seu serviço e com a sua oferta missionária também. No próximo sábado é dia de Soreba, é a festa da família lá no nosso sítio Soreba. Várias atrações estarão presentes aí, né? Ó, só dá uma olhada no painel, você toma conhecimento do que vai acontecer lá no sábado. Essa é a festa que levanta recursos para o encontro de casais. Essa igreja faz o encontro de casais e o casal que participa não paga nada. Todas as despesas do casal que participa do encontro de casais é por conta da Primeira Igreja Batista São Gonçalo, e essa festa serve para levantar recursos para que a gente abençoe essas famílias, esses casais, tá bom? Então, no sábado teremos a festa com todas essas atrações e será um dia de alegria, um sábado de alegria, de muita comunhão, bate-papo, de muitos risos, brincadeiras, comunhão, oração, adoração a Deus. Dia todo sábado, então, estaremos lá no Soreba, sendo abençoados por esse tempo, tá bom? E no final do mês, 24, 25 e 26, nós teremos nosso retiro de líderes da igreja. As pessoas ficaram em dúvida, né? Somente quem está na liderança da igreja pode participar? Não. Se você lidera um grupo pequeno, uma classe da escola dominical, um grupo de crescimento emocional, um PG, né? Um PG, que é uma célula, um grupo de estudos, você pode participar também. E você que tem o seu chamado, né? Chamado para liderar. Porque pode ser que você nesse momento não esteja à frente de um grupo liderando, mas é líder, já liderou, já esteve à frente de um grupo. Você pode participar desse tempo aí que vai ser muito abençoado, a fim de que como líderes sejamos capacitados para servir a Jesus, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha, só procurar a irmã Cláudia Magalhães, está sentada à minha esquerda aqui no primeiro banco. Conversa com a Cláudia, porque ainda dá tempo de você se inscrever e participar desse retiro que será uma bênção na vida da nossa igreja.
no que diz respeito à liderança, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma noite de paz, uma noite abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos estar orando, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor as vidas, citamos os nomes aqui, e assumimos o compromisso de orar por essas pessoas, para que o Senhor traga salvação, consolo, paz, e para te agradecer pelos milagres que o Senhor tem feito na vida dessas pessoas, na nossa vida também. Louvado seja o teu nome, porque em todos os momentos, sejam eles quais forem, difíceis, ou momentos de alegria, de prazer, o Senhor tem estado conosco, cuidando de nós e derramando sobre a nossa vida o amor, a bondade, a compaixão, a misericórdia do Senhor. E nós cremos que Jesus continuará nos alcançando e alcançando vidas na nossa cidade, nosso estado, na nossa nação. Para a glória de Deus, Jesus continuará alcançando vidas e mudando, transformando a vida dessas pessoas para que elas creiam em Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Obrigado pela vida desses irmãos que vieram aqui à frente trazendo seus dízimos, as suas ofertas. Que o Senhor venha com prosperidade sobre a vida deles, sobre a nossa vida, e que a cada dia aprendamos a usufruir da vida abundante que Jesus nos prometeu e se encontra à nossa disposição, esperando que acessemos essa vida abundante, para que sejamos cheios das bênçãos e da graça do Senhor na nossa vida. Que o teu amor, que a graça de Jesus, o Filho amado do Senhor, e as consolações do teu Espírito estejam conosco todos os dias, até que o Senhor nos chame à presença do Senhor. Ou quem sabe, vejamos a segunda vinda do Senhor a este mundo, para nos buscar, para buscar a sua igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, vá em paz. Estarei à porta desejando a você uma boa noite. Aleluia. Cante, Aleluia, eterna esperança, cante, aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. cante, Aleluia, eterna esperança, cante, aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. cante, Aleluia, eterna esperança, cante, aleluia, a razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é. A razão da nossa fé, na vida e morte Cristo é.